Ministério da Defesa determina grupo de trabalho para a reorganização dos problemas trazidos pela Lei 13.954. Essa notícia trouxe muito impacto na última semana. Muitas pensionistas, muitos militares me encaminharam a publicação do próprio Sociedade Militar e de outros canais que traziam essa comunicação entre o Ministério da Defesa, o deputado general Girão e as pessoas que estavam levando esses pleitos, tanto dos praças, quanto das pensionistas militares, quanto de outras categorias militares. Vou trazer para vocês aqui um breve histórico de quando começaram essas negociações, o porquê que elas começaram e onde é que elas estão hoje, o que pode ainda vir a acontecer. É tudo isso comigo aqui logo depois da nossa vinheta. Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão, lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. O @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. O nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Bom, meus amigos, vamos lá. O que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: veio essa matéria, na verdade são duas matérias da revista Sociedade Militar, os links estão aqui na descrição para você ler, e muitas pessoas pedindo, comenta a matéria, comenta o pedido do Ministério da Defesa. Muito bem. Houve uma movimentação na última semana com a criação de grupos de trabalho das três forças para estudos sobre prejuízos trazidos pela Lei 13.954, prejuízos esses que são muito conhecidos de nós, advogados que trabalham na área dos militares, com os militares e com as pensionistas, muito conhecidos dos militares e das pensionistas, especialmente dos militares praças. E aí o que houve, sim, de maneira sintética, eu vou procurar fazer isso com muito cuidado, é um vídeo de histórico e tem algumas matérias, com algumas datas e algumas publicações em sites, blogs, vídeos meus, vídeos de outros canais e também outros vídeos que estão em canais conhecidos aqui do YouTube e blogs muito lidos pelos militares e pelas pensionistas. Então vou sempre falar data, quando foi publicado, para não trazer nada desencontrado, nada fora de ordem, para não induzir ninguém a erro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. Estão querendo trazer esse grupo de estudos, ver o que tem realmente de prejuízo pontuado na Lei 13.954 para que isso possa vir a ser modificado? Ótimo, positivo, muito bom. Sempre é bom que essas violações grandes que aconteceram com a Lei 13.954 venham à tona e virem notícia e se tornem objeto de discussão tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. E quando não estão sendo discutidas a modificação dessas regras, que elas se tornem também objeto do Poder Judiciário, como é o caso das ADIs aí 79.2 e 79.3, que estão discutindo justamente a constitucionalidade da Lei 13.954. Vamos lá, o que está havendo? Assim, estão criando grupos de trabalho para apurar prejuízos trazidos pela Lei 13.954. Certo, o que está pontuado aí nesse último ofício, nesse último documento trocado entre o deputado general Girão e o ministro da Defesa? Pontuaram questões sobre a lacuna, sobre a criação dos cursos na aeronáutica, na Marinha e no Exército, sobre a equiparação de determinados cursos já existentes para que possam chegar aos altos estudos. Muito bem, ótimo. Algumas dessas equiparações têm sido obtidas pela via judicial, outras não. Então, a intenção é que isso se modifique no âmbito do Legislativo ou que venha talvez um decreto, se houver possibilidade de competência, esse decreto não avance
sobre a matéria que precisa ser tratada por lei ordinária, se puder ser tratada por decreto ou por portaria, que seja feito dessa forma. Bom, e aí estamos começando um estudo sobre um assunto que já é um assunto velho, conhecido dos militares, especialmente dos praças, que não tiveram acesso aos autos de estudos, e no mesmo documento fala aí daquelas pensionistas que que estão perdendo a sua qualidade de dependentes, porque a Lei 13.954 modificou o rol de dependentes trazido lá pelo artigo 50, parágrafo 2º do Estatuto dos Militares. Tirou muitos desses dependentes, dentre eles algumas pensionistas filhas, mudou os requisitos do pai e mãe dos militares, que precisam comprovar uma série de situações novas agora para conseguir se manter como dependentes. E aí interrompeu muitas vezes a utilização dos hospitais, sim, e muitas vezes interrompeu o tratamento de câncer, tratamento de quem é soro positivo, de quem utiliza as Forças Armadas também para mensalmente buscar uma receita médica, porque faz algum acompanhamento, seja na área psiquiátrica ou algum acompanhamento que precise de algum medicamento de uso continuado. E aí, muitas das vezes, se consegue reverter isso pontualmente na via judicial. E nós temos aí o tema 1080, que vem sendo tratado pelo STJ até que se defina se essas modificações da Lei 13.954 vão valer só dali para frente ou vão atingir os casos anteriores. Muito bem, então o objeto central desse ofício era mais a equiparação de custos, a questão da lacuna e a questão do Fundo de Saúde. Mas os problemas da Lei 13.954, eles começam antes da publicação da Lei 13.954. Eu vou tentar acompanhar com vocês aqui, eu fiz um roteiro. Então aqui na descrição do vídeo você vai encontrar no link 1 e o link 2 as duas matérias veiculadas no Sociedade Militar dessa semana. E aí eu vou trazer para vocês aqui no link 3, a gente vai lá para o passado, tá? Quando começaram essas discussões, quando começaram essas reuniões. Primeiro ponto, lá quando o projeto de lei 1645 ia ser publicado, já em dezembro de 2019, houve 5 emendas no Senado Federal, modificando a distribuição do adicional de habilitação, duas delas, se não me engano, são dos senadores Alci, que procurava melhorar a situação dos praças, especialmente, não deixar esse mar de pessoas com 12% de adicional de habilitação e sem nenhum tipo de modificação, sem nenhum tipo de reajuste. Redistribuir melhor, não entregar 73% de adicional lá na ponta para quem tinha altos estudos 1 e melhorar essa distribuição na pirâmide hierárquica dos militares. Essas emendas estavam prontas, estavam escritas, e aí houve uma negociação, porque a lei 13.954 teria que ser publicada em dezembro para que ela pudesse valer já para 2020, senão ela perderia o ano, perderia o princípio da anualidade, e ela só valeria para o ano seguinte. E aí conversaram, deputados, senadores, disseram, olha, está pronto, tem parecer da Câmara, se o Senado votar como está, ela já pode valer logo em 2020, já começa a cobrar contribuição mais alta, uma série de situações, e se isso não acontecer, a gente perde o ano e ela só vai valer para o ano seguinte, vamos ficar mais um ano discutindo. Então, qual foi o combinado? Qual foi o acerto feito naquela época entre militares, deputados, senadores e membros do Poder Executivo do Ministério da Defesa que estavam à frente disso à época? Foi, olha, passa o projeto como está, torna-se lei agora, como foi votado na Câmara, tira-se essas emendas do Senado, porque se elas são emendas que vão modificar orçamentos, vão trazer impacto para a estrutura do projeto de lei como ele foi pensado, e ele vai ter que voltar para a Câmara para ser votado novamente na Câmara. Então, para evitar isso, combinaram de passar dessa forma e logo depois ser feito um decreto para adequar alguma equiparação de curso ou fazer um projeto de lei novo para fazer pontuais ajustes na Lei 13.954. O problema é que isso nunca aconteceu. Vamos colocar, entre aspas, descumpriram o combinado. Tá? Então, tudo isso aconteceu, está documentado, tem site, tem muitas matérias sobre isso e tem matéria de jornal publicado que vocês vão ver aqui nos links que estão todos aqui na descrição. Tá? Então aí assim, o próximo link depois do que está acontecendo hoje, que são essas matérias publicadas essa semana, é o link de número 3,
um vídeo do dia 4 de julho de 2020, daqui do meu canal, que eu trouxe pequenos vídeos, extratos, de uma reunião que aconteceu no Palácio do Planalto com a senhora Ivone Luzardo, o do advogado Cláudio Lino, que acompanhou e esteve nessa reunião, o senador Exalci, o major Vitor Hugo, todos na época estavam nessa reunião, o então ministro da Defesa, o coronel Ramos, todos eles estavam nessa reunião, onde foram pontuados os principais problemas da Lei 13.954, oralmente, foi uma reunião, e combinaram no dia 2 de julho de 2020, vocês podem acompanhar o vídeo, inclusive, deles saindo da reunião e o que eles trataram na reunião, está tudo aqui na descrição desse vídeo. E aí eles disseram o seguinte, olha, vamos fazer um relatório com a realidade de Marinha, Exército e Aeronáutica para encaminhar esse relatório para o ministro da Defesa, porque a iniciativa é do Poder Executivo, então vai ser feito dessa forma. Bom, isso foi 2 de julho de 2020. Depois, a gente teve, no dia, um pouquinho depois, em agosto de 2020, um mês e meio depois, uma indicação do Poder Legislativo, feita pelo Major Vitor Hugo, que estava nessa reunião, levando todos os pleitos e as queixas e as dificuldades e as desigualdades da Lei 13.954, algo mais amplo do que está sendo discutido essa semana, tá? Então, o Major Vitor Hugo reuniu todas esses pleitos na indicação 965, que é um documento da Câmara dizendo, olha, é preciso, nós, Câmara, estamos ouvindo a sociedade, é preciso fazermos um ajuste em determinados pontos trazidos por incongruências da Lei 13.954. Nós, da Casa do Povo, estamos ouvindo as pessoas e estamos encaminhando para vocês, Ministério da Defesa, Poder Executivo, que tem a prerrogativa de trazer projetos de lei que envolvam as Forças Armadas e impacto no orçamento das Forças Armadas, com este e este ponto. Eu só vou pontuar com vocês rapidamente o que estava nessa indicação. O link da indicação você pode ver aqui, a íntegra da indicação também está aqui na descrição desse vídeo. Tudo com link para você poder ler, tá? Então, assim, o que ficou pontuado naquela época pelo Major Vitor Hugo? Altos estudos, equiparação para altos estudos para uma série de cursos que não estavam contemplados, especialmente para militares praças da reserva, que foram para a reserva no passado, sem os altos estudos, não puderam não puderam cursar os altos estudos, ou que estão na ativa ainda e não conseguiram vaga para cursar os altos estudos, porque havia na época pequenas turmas, militares do quadro especial que não foram contemplados com nenhum tipo de reajuste, nenhum tipo de reestruturação, tiveram sim a contribuição criada ou majorada para aí 10,5%, 12% no caso daqueles que contribuem com mais de 1,5%. Uma equiparação aqui de nível superior para os militares da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira na qualidade de tecnólogo, como acontece com o Exército Brasileiro e não tinha na época para a Marinha e para a Aeronáutica. A situação da VPNI, que na prática, o artigo 21 da Lei 13.954, ele dizia, não, a VPNI existe, ela está lá, mas ela só existe sobre o bruto, nós estamos mexendo no líquido, a gente corroeu os proventos de vocês e as pensões de vocês com uma contribuição mais alta. E aí, quando tem só a corrosão do líquido, sem mexer no bruto, não tem que implementar a VPNI. Para quem não sabe o que é a VPNI, é uma vantagem que se coloca no lugar de uma reestruturação da carreira, de uma reestruturação de remuneração, como aconteceu com a Lei 13.954, para evitar uma perda líquida de valores, para evitar uma perda dos valores da pessoa que recebia 8 mil, passou a receber 6, ela tem que ter uma VPNI no mesmo lugar, para que ela não tenha decréscimo nos seus proventos, para que ela não tenha decréscimo na sua pensão militar. Bom, e aí o que mais ficou pontuado aqui? Aqui ficou pontuado a situação do atendimento médico, do fundo de saúde, das pessoas que estavam sendo excluídas mesmo durante o tratamento médico, e algumas equivalências aqui com relação ao adicional de compensação por disponibilidade militar e a possibilidade de acumular o adicional de compensação de disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço, com aqueles fundamentos que nós já vimos na lei, nas ações que pedem essa acumulação e que estão tramitando no Poder Judiciário. Bom, então isso foi o que foi pedido lá em 2020. O Major Vitor Hugo encaminhou isso para o Ministério da Defesa, andou um pouquinho, o link com os andamentos você vai ver aqui,
Ele andou de agosto de 2020 até julho ou agosto de 2021 e parou. Está parado há um ano, sem movimentação. Essa indicação 965, feita pelo Major Vitor Hugo. O link também você vai encontrar aqui na descrição. É o link número 6. E aí, na época da indicação 965, o canal do Binho RPSoft fez um vídeo comentando os pontos exatamente feitos aqui pela indicação 965, que eu estou trazendo o link do canal do Binho, que a gente conversa e troca algumas informações sempre que possível. E aí no final desse vídeo agora, não deixa de assistir até o final do vídeo, que eu vou colocar 3 pequenos trechos aqui, um do almirante da Marinha falando sobre a necessidade de adequação da Lei 13954, um do que foi falado pelo presidente da República logo depois da publicação da Lei 13954, e um outro do próprio Binho, que eu acabei de citar, que ele é um trecho de um vídeo que está no canal dele, e depois o link integral você encontra aqui na descrição do vídeo, que ele fez passo a passo esse histórico, só que ele fez isso já tem quase um ano, tem 9 a 10 meses. Eu estou trazendo isso um pouco mais atualizado aqui para vocês, com os últimos acontecimentos. Então, não deixe de assistir também o vídeo lá do BIM e o que vem logo depois, que vai começar agora. Depois, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa seu like. Não vou nem me estender, corre lá para esse vídeo aqui na continuação desse, e depois acessa os links que vêm logo depois. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Também por um acordo entre os partidos, ficou decidido que será criada uma comissão em janeiro para tratar de correções para alguns segmentos da carreira militar que se sintam prejudicados. O grupo de trabalho será formado por técnicos dos Ministérios da Economia e da Defesa e por parlamentares. As eventuais correções poderão ser feitas por decretos ou por projetos de lei. Parabéns, presidente. Contamos com seu apoio na aprovação do acordo junto ao senador Valcida, das discrepâncias do projeto lá dos militares da reserva das pessoas. Mato Grosso do Sul. Estamos atentos. Já lei. Coisa amada? É o acordo com os senadores Valcida. Já lei. Mas pode chegar 5 mil, mas vai chegar às suas mãos e contamos com seu apoio. Vai chegar, mas já foi sancionado. Seria bom ter Coisa Amada e do regime geral da Previdência. Ministros generais aqui, no dia 4 de dezembro de 2019, na votação da malha de proteção dos militares. Mentiram aqui, mentiram! Para nós, senadores da Comissão de Relações Exteriores, para que aprovássemos a reforma presidencial dos militares, que em janeiro mandariam uma proposta. Eu nunca esperei na minha vida presenciar o que eu estou presenciando. General, ministro, mentiroso. As praças e pensionistas das Forças Armadas abandonados. Jamais serão vencidos. Veteranos unidos jamais serão vencidos. Bom dia, meu nome é Davi da Silva Alves, sou suboficial da Reserva e advogado. Em poucas palavras, eu quero fazer uma síntese de todo esse movimento. Presidente Jair Bolsonaro, em 70 anos de legislação militar, o senhor foi o primeiro presidente, desde Eurico Gaspar Dutra, passando por João Goulart, passando por Humberto Castelo Branco, passando por Costa e Silva, General Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma. O senhor é o primeiro presidente que separa os militares da ativa e da reserva. A competência de legislar, de ter iniciativa para as Forças Armadas do senhor. Então, eu não vou cobrar dos comandantes militares. O senhor é o responsável. Nós votamos no senhor. Tome providências. Chamar a atenção das autoridades constituídas, especialmente o nosso presidente Bolsonaro, general Fernando Azevedo, para cumprimento do acordo feito no Senado Federal em relação às distorções da Lei 13.954, que hoje bitributa as pensões. Os generais tiveram menos que todo mundo, os almirantes, os oficiais como um todo. Então, houve um equilíbrio. O suboficial foi comparado ao coronel, ao capitão de mar e guerra. E um ponto que o senhor
fato pontuou, né, é que os suboficiais foram os que tiveram o maior aumento proporcional, né? Exatamente. 73%. Exatamente. Enquanto o almirante de esquadra teve na faixa de 40%, alguma coisa nesse sentido. E eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro, o ministro da Defesa, nós, os comandantes das forças, todos os oficiais que conduzem, buscaremos, e assim que houver uma chance, de fazer algum tipo de compensação para aqueles que ficaram de fora dessa abordagem mais meritocrática e que em algum momento a gente possa trazer tudo. Porque ninguém fica para trás, Força Armada é assim, a gente segura todo mundo. E antes de encerrar, o nosso e-mail atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br.